Paz de Deus, estou gravando um áudio para postar na comunhão com Deus. Eu chamo Maria, sou de Campinas, estado de São Paulo. Eu agradeço a Deus por quanto Deus tem feito grande obra na minha vida. No ano 2003, eu não me lembro que eu já contei essa obra, creio que não. Mas é uma obra muito bonita que marcou eu. Isso é para honra e glória, o nome de Deus. Que Deus fique exaltado e eu fico lá embaixo, porque eu não sou nada, sou pó da terra. Mas que Deus achou graça de fazer isso na minha vida, que no ano 2003 eu estava muito provada, muito provada, ansiosa, com muita tribulação que eu estava passando. E ali eu congregando, saí lá fora, fiquei na janela lá de fora. Na hora da palavra, saí lá para fora porque estava com ansiedade na alma, muito angustiada e com muita prova, irmão, muita prova. E ali eu estava em comunhão com Deus, esperando ele ler o irmão ler a palavra, o ancião ler. Ele não era ancião ainda, era cooperador. Nosso irmão José Afonso. E ali ele lendo a palavra, a minha mente saiu de mim e tive um arrebatamento. Eu vi quando um avião passou em cima da cabeça do irmão e foi embora. E eu me senti que eu estava dentro daquele avião. Eu senti uma coisa assim. Enquanto ele lia a palavra, eu tive esse arrebatamento. Depois que a igreja falou amém, eu despertei. Aí ele olhou para o meu lado, eu estava do lado de fora, a primeira pessoa que ele olhou foi para mim do lado de fora. E apontou para mim, falou, irmã, a visão que você teve, o que você viu aí, é que eu vou fazer na sua vida. Muitas obras eu vou fazer na sua vida. É muita prova que você está passando. Muita prova que você está passando. Mas o que eu vou fazer na tua vida vai compensar. Entendeu? Então, eu falo para a Irmandade que E essa palavra se cumpriu na minha vida. Não esperava, não. Porque foi no... Meu filho com a minha nora resolveram com tudo pela palavra. Eu já sabia também, porque um servo de Deus que era mudo e surdo, Deus libertou ele. Ele era muito amigo nosso aqui e é até hoje. E ele falou para mim, irmã Maria, ei que eu tô vendo um avião que tá subindo e tá indo, e tá teu filho, tua nora, teu neto tá indo embora desse país, tá atravessando o oceano
e está indo para outro país. E não vai demorar. Você crê, irmã? Eu falei, creio. E esse irmão é muito abençoado por Deus. Tem uma revelação maravilhosa. E ele é muito procurado. Mas tem um irmão muito humilde também. Muito abençoado por Deus. Ele mora aqui na região de Campinas. E, e ele disse que ia acontecer isso. E então aconteceu que passou 2003 e até 2010, em junho de 2010, eles foram embora, arrumaram tudo e foram embora para a Espanha. Porque ali ela interessava fazer mais uma faculdade, que ela tinha feito uma faculdade e não tinha ido bem nessa faculdade aqui em Paulínia, onde ela fez. Então, eles quis ir embora para ela completar a faculdade lá, que ela tinha escrevido para o governo, para o presidente na época. E ela escreveu para o presidente e foi contemplada numa bolsa de estudo. Ela foi para lá e passou um tempo. Ela foi contemplada nessa bolsa de estudo. Mas não foi, ela fez a parte dela. Mas quem fez a obra foi Deus. Quem fez a obra foi Deus. Porque não estava dando certo para ela. Mas foi Deus que deu certo para ela, fez dar certo para ela. E eu estava junto quando Deus mandou essa palavra e falou para ela, irmã, até hoje você fez tudo que você tinha de fazer, com as tuas mãos. Ela veio aqui para o Brasil e nós fomos congregar aqui, ela estava aprovada e Deus falou essa palavra. Até hoje você fez tudo com as tuas mãos. Agora você tira as tuas mãos, que eu vou colocar as minhas, você vai ver que vai dar tudo certo na tua vida. E foi assim que aconteceu. E lá ela conseguiu uma carta do governo daqui para lá, para a Espanha, concedendo a bolsa de estudo para ela. E além de conceder a bolsa de estudo para ela, ainda ela recebeu condições para manter os filhos dela na escola, numa escola boa, com um convênio, comida, com carro, tudo. Tudo Deus a preparou lá para ela. Ela fez a faculdade, fez graduação, né? Pós-graduação. E eu não sei falar direito, me perdoa. Então, deu tudo certo para eles. Mas enquanto eu estava lá, antes dela começar a fazer a faculdade, no 2011, eles foram no 2010, quando foi no 2011, antes de chegar ao final do ano, 2011, meu filho passou uma ligação para mim e falou assim, mãe, arruma teu documento
a senhora e a minha irmã arruma teu documento, passaporte, que eu já comprei tua passagem. Já comprei tua passagem, a senhora vai vir para cá. E a senhora vai fazer conexão. Pegar o voo aí em Campinas e vai para o Rio de Janeiro. Do Rio, a senhora vai para Lisboa. E aí eu não. Eu fiquei apavorada, porque eu não tinha um tostão, eu não tinha nem roupa direito para mim viajar, eu não tinha condições financeiras, não tinha um tostão, não tinha uma moeda. Aí eu com aquele pensamento, assim, não vou é nada, eu vou para esse país sem dinheiro, nessas condições, eu não vou não. E fui congregar. E falei assim, eu vou para lá para Minas, para casa da minha irmã, eu não vou para esse lugar não, estou acostumada, nunca fui viajar para o exterior, para lugar longe, eu não vou. Aí tá um irmão, que hoje é cooperador ainda, ele era novo de cooperador, e ele pregava para mim assim, irmã, pode falar meu nome, irmã, você que está aí, você está recebendo uma proposta de um voo e você falou que não vai, que você vai para outro lugar, vai lá para o meio do mato, para Minas, para outra cidade, para casa da tua família, mas para onde está proposta para você ir, você não quer ir, mas é da minha vontade e você não quer ir. Você viu como que eu fiz com Jonas? Você viu como fiz com Jonas? Eu falei, sim, senhor. Tá bom, senhor, eu vou. Mas como que eu vou, senhor? Nessa situação que eu tô, o senhor falou pela palavra, repetindo. Você vai que eu vou mudar teu itinerário de voo e vou te abençoar nesse voo. Vou atravessar você no oceano, do lado de lá. Vou colocar meus anjos no teu caminho. Vou mudar teu itinerário de voo. Você vai chegar no aeroporto, vou te colocar um anjo no teu caminho. Para ajudar você a atravessar o aeroporto. Para ajudar você nessa viagem. Que eu ia levando 68 quilos entre a minha mala, se não parar a memória, entre minha bagagem e a mala de roupa, 68 quilos. Não podia passar disso. Não podia passar. E assim aconteceu. Eu não tinha um tostão. E meu filho falou, pega dinheiro emprestado com meu sogro, que o sogro do meu filho estava lá com a sogra e eles vieram embora. Ele mandou que pegasse dinheiro com o sogro para mim atravessar o país assim, sem dinheiro. Para mim não atravessar o país sem dinheiro. Aí o sogro falou que não precisava do dinheiro.
Eu, na meu entendimento, eu falei assim, ele não quer emprestar o dinheiro, né? E meu filho falou assim, olha mãe, eu vou mandar um dinheiro para a senhora, 7.000 euros, para a senhora atravessar o aeroporto, a alfândega, para dizer que a senhora está viajando, que a senhora é, como é que fala? É turista, não vai sem dinheiro. Então a senhora traz dinheiro de volta, que eu arrumei emprestado. Tá, assim foi. E eu com aquela responsabilidade do dinheiro e fui. Mas antes de sair, já tivemos um amigo, nós temos amigos, muitos amigos nossos, e ele propôs não, eu pedi para ele se ele me levava no aeroporto com meu esposo, minha filha foi junto, ele falou que levava, e ele trouxe o dinheiro que meu filho pediu para o sogro dele arrumar para mim. Esse nosso amigo trouxe o dinheiro certinho e me deu na minha mão. Esse é para você, irmã Maria, atravessar o aeroporto. E vou levar a irmã até no aeroporto. Chegando lá no aeroporto, a TAM, Viação TAM, que é da TAP, a TAP e a TAM é uma só. Ela é dona da TAP, Viação TAP. Então, ela falou assim: olha, tá dando um probleminha aqui e vou mandar a senhora para São Paulo pegar o voo direto em São Paulo. E a senhora vai pegar um táxi daqui, o táxi da própria TAM do aeroporto, e vai mandar para a senhora para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu desembarquei do táxi, o rapaz do táxi me pegou o carrinho, colocou minha mala, pôs no carrinho, explicou para mim para onde eu tinha que ir para fazer o check-in da mala. Eu fui direitinho. E chegando lá, a minha vista, meus olhos já foram naquela mulher que estava lá. E Deus fez eu saber, assim, uma ligação com Deus e ela fez eu saber que ela era o anjo que Deus estava enviando no meu caminho. Mas antes de tudo, eu tinha feito o check-in. Eu fiz o check-in, passou a mala, passou tudo direitinho. Não deu um pingo de problema. Bateu em cima. Não faltou nem passou. Passou minha mala. Deu tudo certinho. Aí chegou a hora de embarcar. Antes disso, eu cheguei nela, aproximei dela, conversando com ela, com amizade com ela, perguntei para onde ela ia para Lisboa, e eu falei para ela se ela estava acostumada a viajar, falou que estava. Ela perguntou para mim, falei que é a primeira vez, que eu estava preocupada, que eu nunca tinha entrado. Ela falou assim, não, você vai comigo, eu te ensino você a atravessar. E assim Deus fez essa parte. E quando a gente chegou mais na frente, eu falei, nossa, já estamos chegando, atravessando o aeroporto e graças a Deus não deu nada, tá facinho. Ela falou, mas facinho? Agora você vai ver o difícil agora. Agora você vai ver o difícil.
E ela, nesse voo, ela tinha perguntado para mim se eu, para onde eu estava indo. Eu falei que estava indo para casa do meu filho, mas primeiro ia para casa da sobrinha do meu filho, da minha nora. Para depois eles me levar lá. Eu ia descer em Lisboa, depois de lá, de Lisboa, eu ia para Espanha, na casa do meu filho. E ela então falou, tá bom então. Bom, chegamos na hora dali passar na alfândega, que é o policial, né? Agente da polícia, ali no agenciador da polícia, é uma alfândega. E ali todo mundo foi passando na minha frente, que estavam na minha frente. Eles falaram assim: oi, tudo bem? Tudo bem? Aquele policial, aquele agente da polícia que faz carimbo do passaporte. Tava tudo bem, mas na hora que chegou minha vez, ele já olhou estranho para mim e já perguntou para mim: cadê a carta de convite? A carta convite. Eu falei, não, eu não trouxe carta convite. Eu falei, é verdade. Eu não trouxe carta convite. Eu não sabia que eu tinha que ter carta convite. Como que a senhora vai atravessar o aeroporto sem a carta convite? Sem a carta convite, a senhora não atravessa. Não atravessa aqui. Eu falei, mas eu não sabia. Mas o que que a senhora tem para comprovar? Falei, tem o telefone da sobrinha do meu filho, tem o telefone do meu filho, que está na Espanha, que está em Badajoz, na Espanha. Ele pegou e falou assim, não, a senhora... Ele falou assim, uma palavra assim, a senhora está enganando, a senhora está mentindo. Assim, falou baixinho, mas deu para me escutar, ouvir. Aí eu olhei para o céu, olhei para cima assim, meu Deus do céu, e agora? Tem misericórdia. Mas foi esse momento que Deus tinha falado na palavra aqui, que na hora da coisa mais difícil, eu ia ver que Ele estava na minha vida. Foi esse momento que o agenciador, o policial, ele falou que eu não ia passar porque eu não tinha carta convite. Aí chegou uma mulher muito bem arrumada, uma roupa muito bem chique, chegou e perguntou para ele o que está vendo aqui, o que está acontecendo. Ele falou assim, essa mulher não tem carta convite e ela não vai passar porque ela está mentindo. Essa hora eu fiquei quieta, fiquei muda, não falei nada. Só pensei em Deus, né? Só Deus. Aí ela falou assim, carimba o passaporte dela e libera ela agora. Anda, falou para ele. Carimba o passaporte dela agora. Enquanto ele não carimbou, não liberou eu, ela não saiu de perto. Ele carimbou com tanta força, bateu o carimbo no meu passaporte com tanta força, com nervo, me deu. Eu atravessei. Aquele anjo que estava comigo
que aquela mulher, ela era da Assembleia de Deus. Ela, o pai dela, crente da nossa igreja, da congregação, morreu crente da congregação em Portugal, em Lisboa. E ela conhece a congregação, mas só que ela estava na Assembleia ainda. Foi o anjo que Deus colocou no meu caminho. Aí foi na hora que nós passamos, ela falou: olha, realmente Deus está na tua vida, porque aqui, se não tiver a carta convite, não passa na alfândega. Não passa, você volta embora para trás. Eu falei assim, porque quem mandou eu para cá foi Deus, eu não queria vir. E Deus falou que ia acontecer algo na minha vida, que ele ia mostrar que ele estava comigo nessa viagem. Então, chegou na hora de pegar as malas, peguei as malas, ajudei ela a pegar as malas dela e ela ajudou a pegar minha mala, pusamos no carrinho e meu filho já estava lá na porta do aeroporto me esperando com o sobrinho dele lá. E eu nem acreditei que tinha atravessado. E aí, mas quando eu saí daqui, aliás, quando eu saí daqui do Brasil para ir para a Espanha, nessa época, eu já saí com profecia de um cooperador e da sobrinha do meu genro também, que profetizou para mim que eu ia chegar na Espanha, que meu filho ia ser cooperador na Espanha, que Deus ia fazer obras na minha vida, na vida dele na Espanha, para mim ver o que Deus ia fazer na minha vida lá. E assim foi. Eu cheguei lá, anunciei que eu tinha ido para lá e contei para o meu filho essa parte que o cooperador de jovem anunciou, profetizou que eu ia nessa viagem para a exaltação do meu filho, para levantar ele para cooperador de jovens. E também que Deus ia precisar de mim lá, né? Eu não sabia, mas Deus ia precisar de mim, como minha nora precisou, que ela tem 3 filhos. E ela foi embora daqui sabendo tocar um pouco o órgão e ela queria terminar assim, oficializar, né, no órgão. E dali um mês ia uma irmã de Málaga, ia para lá e ela queria ser oficializada, mas não tinha como, porque tinha que cuidar dos filhos, que eram 3 filhos pequenos, e não dava para cuidar, porque o apartamento é um pouco grande, bastante roupa para lavar, muita coisa para fazer. Eu morava no 5º andar, tinha que cuidar das crianças, porque não tinha muita proteção no prédio, não tinha proteção quase. Um menino muito arteiro, e ela não sabia como é que fazia. E eu falei assim, olha, eu vim para cá para isso. Deus mandou eu vir para cá para isso. Eu não vim para passear. Eu vim para Deus fazer a obra. Porque Deus falou que ia fazer a obra aqui. Então pode estudar que eu vou cuidar da tua casa, dos teus filhos para você estudar. E assim foi. Ela estudou, fez o teste, passou. Aí Deus oficializou ela para organista,
Mas antes disso, oficializou meu filho para levantou meu filho para cooperador de jovem e ela para organista. E o nome de Deus está sendo glorificado. E assim eles mudaram de apartamento. Também foi quiseram morar num apartamento, num condomínio, porque o governo que estava pagando, né? E, e eles então, coisa que eu não esperava também, porque meu filho trabalhava numa firma, numa empresa, quando foi daqui para lá, já com emprego arrumado em Lisboa, numa firma lá em Lisboa, a firma de viagem, ele fazia turismo, né? Ele era turismo, fazia turismo, e Deus então colocou ele para trabalhar e ele me levou para viajar também, para conhecer um lugar de ali por perto, né? Assim, umas 3 horas de viagem da onde ele morava. Foi conhecer ali, ficar num hotel por conta da firma, por conta da empresa que ele trabalhava. E assim Deus fez. E fui viajar em outra. Fiquei 3 meses nessa viagem, 3 meses na casa deles. Fui viajar para conhecer mais uns amigos deles daqui que foram jovens aqui. E Deus mandou também lá para Vigor, para a cidade de Vigor, na Espanha. E assim Deus tem abençoado, que a gente viajou lá por lá, Deus abençoou a minha viagem. Fiquei 3 meses lá, eu não tinha dinheiro, estava muito frio. Meu filho comprou todas, minha nora, meu filho comprou todas as roupas de frio lá para mim, que eu precisava. E assim eu até mesmo gostei dessa viagem. Fui para Málaga, fui para Vigo, fui para Serra Nevada. Assim eu viajei para lá. E quando foi dali 3 meses eu voltei novamente. Mas antes de eu voltar, o cooperador pregou para mim lá, que eu ia voltar. Eu ia saber de obra que Deus fez aqui e que Deus fez lá. Que Deus fez lá. E assim aconteceu. A sobrinha da minha nora foi para a obra da piedade lá. E o irmãozinho que estava sem liberdade lá, que era músico, estava sem liberdade porque ele casou com uma mulher, com uma irmã, testemunhada, mas não era batizada. E então ele estava sem liberdade por causa disso. Aí Deus pôs no meu coração para fazer essa visita para ele. Até meu filho ainda falou, mãe, mas ele está sem liberdade. Eu falei, não importa, a visita é para quem Deus mandar. Vamos bater visita para ele. E foi o cooperador, foi nós fazer visita, foi todo mundo fazer visita. E teve 2 orações, teve um jantar na casa do irmão Silvio. E ali, depois disso aí, Deus devolveu para ele
A Liberdade, ele estava tocando. Fiquei sabendo que ele estava tocando. Com a liberdade que Deus deu para ele, de volta, né? Deu a liberdade de volta para ele. Então, foi bastante obra que Deus fez lá, sabe? Sei lá. E eu chegando aqui, eu tinha uma testemunhada aqui. Dali eu cheguei em fevereiro. Eu creio que foi dia 28 de fevereiro. Deus chamou ela na graça também. Um irmão que ia operar, estava com muito medo, que tinha feito 5 cirurgias, foi para a Unicamp. E Deus tinha falado. Tomou eu para falar, quem sou eu, não sou nada, para falar para ele que ele ia para a Unicamp para operar, mas médico nenhum ia operar ele, ninguém ia pôr a mão nele. E aconteceu. Ele disse que eu falei isso. Eu não me lembro porque eu estava muito provada, muito provada. Com essa história de me viajar para lá sem dinheiro, deixar minha casa aqui, ir longe para lá, não entrava na minha cabeça, sabe? Não entrava. Então, irmandade, eu agradeço a Deus nessa parte, que aí também eu voltando lá atrás, quando eu cheguei lá na Espanha, o meu filho foi exaltado na firma que ele trabalhava. Ali ele fazia 1 ano que ele trabalhava naquela firma, trabalhava na equipe. E muitos dos amigos dele, que é nosso irmão na fé, trabalhava nessa firma também, já fazia 4 anos, 5 anos que trabalhava nessa firma. Tinha 2 lá. Trabalhava lá. E sentado na mesa com meu filho, eles começaram a zombar do meu filho, criticar meu filho. Meu filho muito provado, clamou só a Deus. E não falou nada para eles. Aí o chefe, encarregado, gerente, não é chefe não, é gerente, saiu lá de dentro da firma, uma firma grande, e veio e sentou na mesa, chegou perto da mesa deles e bateu nas costas do meu filho e falou: "Ô homem muito desejado, Deus é contigo, Deus te abençoa e a partir de hoje você não vai ser mais trabalhar na equipe, você vai ser chefe de equipe, você vai ser encarregado de equipe." Então ficou nas mãos dele essa parte, que não ia mais só trabalhar na equipe, ele ia ser chefe de equipe. Então Deus exaltou ele também e foi motivo para o inimigo levantar contra ele, os próprios irmãos levantar contra eles. Isso eu estou falando, mas só que na humildade do meu filho, antes dele receber esse ministério, ele foi reconciliar com esses irmãos, pedir perdão para os irmãos. Que era Deus que estava fazendo essa obra, não é ele que quis. É Deus que estava fazendo a promessa de Deus. Que Deus tinha colocado ele de chefe de equipe e tinha colocado ele no ministério. E os irmãos estavam revoltados com ele por causa disso aí. Mas o irmão que não tem entendimento, a gente compreende e a gente não ficou com raiva. E ele reconciliou com os irmãos foi na festa, sim, foi uma festa, né? Teve comes e bebe na ordenação, para a ordenação, para levantar ele como cooperador. Então Deus fez muitas obras lá e esse é o motivo de mim glorificar Deus,
que Deus é bom, maravilhoso. Depois disso aí, foi em 2015, Deus a preparou novamente, que ele estava doente, meu neto estava doente, ele pediu muito que eu fosse para lá, eu fui em 2015 para lá de novo, fiquei mais 3 meses para lá, na Espanha, 2015. Aí quando voltei, quando chegou no 2017, que eles vinham embora, eles queriam que eu fosse para lá para ficar até o final de 2017, para eles vir embora para cá, para o Brasil, que estamos aqui no Brasil agora. E ela está trabalhando, exercendo o cargo dela, graças seja Deus. E ela fez o doutorado, a honra e glória do Senhor, por nome de Deus ser exaltado, que ela não é nada, nós não somos nada, porque na terra tudo que perece. Porque ela veio de uma família pobre, bastante pobre, nós tudo pobre. Deus tira nós da pobreza para colocar nós mais lá em cima, para ver como que é a nossa reação na presença dele. Se nós continuamos humildes na presença de Deus. Assim, eu agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito, perdoa alguma coisa que eu não falei direito, que a obra é grande, é bonita a obra, mas em tudo dessa obra que Deus fez foi muito sofrimento, mas em tudo foi a obra que eu vi do carimbo do passaporte. Essa obra foi muito bonita para minha vida, marcou muito eu. Eu vi Deus na minha vida e também eu vi Deus na vida do meu filho e da minha nora lá na Espanha, na parte espiritual também. Muitas obras Deus fez lá que não dá para contar tudo. Contei, mas principal. Essa principal obra eu contei. E eles têm 3 filhos, agora estão estudando a música, estão trabalhando e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus por tudo e saúdo todo com a santa paz de Deus. Deus abençoe.